Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube que volta depois de mais ou menos 1 ano e meio de interrupção. Tamo aí. Muita coisa aconteceu na sua vida, na minha vida, depois eu explico melhor para vocês por que essa pausa. Mas o que importa é que nós estamos de volta e eu vou precisar ainda mais da sua ajuda. Olha que cara de pau, né? Tanto tempo fora me pedindo ajuda, mas enfim, é isso aí. Se você puder compartilhar esse vídeo com quem gosta, com quem não gosta, curtir, deixar no comentário aí o que você acha a respeito das nossas reflexões que a gente vai ter aqui hoje. E claro, inscrever no canal, clicar no sininho para você ir acompanhando as novidades que, se Deus quiser, vão ser mais frequentes. E como João Calvino fez quando ficou 3 anos afastado do seu púlpito lá em Genebra, nós vamos retomar exatamente do versículo em que nós paramos. Então, sem mais delongas, vamos às Escrituras que dizem o seguinte: não cometa adultério. Desde o começo da nossa série aqui nos 10 Mandamentos, a gente está falando que o propósito de Deus aqui é nos ensinar a amar. Ali o Eterno primeiro nos ensina a amá-lo de um jeito que é exclusivo, que é real, que é sério, que tem as suas rotinas, as suas pausas. E a partir do momento em que nós somos cativados pela Trindade, nós somos lançados em direção ao outro. O amor ao Deus invisível precisa ecoar nas nossas relações com as pessoas visíveis. Isso é lógico, isso é natural. E aí algumas áreas da nossa existência são tratadas. Primeiro, no 5º mandamento nós temos a família, no 6º mandamento nós temos a vida e agora a sexualidade. E sim, dentro dessa lógica de ecos sociais que a gente vem tratando nos últimos 2 vídeos, o Eterno tem algo a dizer sobre a nossa sexualidade. Claro que ele não vem com um discurso moralista, que tem até vergonha de falar a palavra sexo, e ele também não vem com uma pauta mais identitária, carregada por aquela noção de que o sexo, a sexualidade é a sede da construção da personalidade, da identidade de uma pessoa. Nada disso. Para o Eterno, dentro dessa perspectiva das Escrituras, a sexualidade é uma parte importante da vida que deve ser desenvolvida e explorada como qualquer outra. E claro, não é para sair transando com tudo que se move, né? A sexualidade é apresentada pelo Eterno como uma área da vida que vai ser expressada plenamente, com toda intensidade e profundidade, dentro do casamento, que é a união vitalícia entre um homem e uma mulher diante de Deus e da sociedade com o objetivo de constituir família. E claro, isso tem um propósito, Deus não é um carrasco. Isso ocorre porque o casamento é apresentado nas Escrituras como uma sombra de algo maior. O casamento é visto como um espelho da aliança de amor, intimidade e fidelidade que há entre Deus e seu povo. Por isso, o 7º mandamento está aqui para resumir a reprovação do Eterno contra toda tentativa de experimentar intimidade sexual fora desse ambiente de fidelidade e compromisso, o que alguns chamam de imoralidade sexual. Então Deus rejeita, reprova todo tipo de tentativa de expressar e viver plenamente a sexualidade fora do casamento, seja entre uma pessoa casada e sua amante, entre noivos, entre namorados, o sexo casual, o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso é tratado aqui no 7º mandamento. Ele também não aprova, rejeita mesmo a masturbação, a pornografia e tantos outros atos que são tidos como desvios sexuais à luz dessa perspectiva. Mas eu não vim trazer nenhuma lista de regras não, sabe? Assim, seria muito mais fácil pro meu lado se eu traçasse aqui alguns limites de intimidade sexual no namoro, no noivado ou em alguma outra relação. Seria muito mais cômodo se eu viesse aqui com aquelas rotininhas básicas que todo encontro de casais cristãos fala sobre a vida sexual de um casal como se eu soubesse alguma coisa, não sei nada, eu sou solteiro. É muito mais simples agir como babá, dizendo o que uma pessoa tem que ler, o que ela tem que falar, o que ela tem que pensar, o que ela tem que ouvir. Mas olha o que as Escrituras dizem. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. A letra mata, mas o espírito vivifica, como já dizem as Escrituras. Não adianta nada fazer a anatomia do mandamento para traçar uma fronteira moralista ao nosso redor. Os desarranjos humanos simplesmente não se resolvem assim. Em Cristo o que nós temos não é escravidão, nós temos libertação, é uma liberdade que é temperada pelo encantamento. E se é assim, nós não precisamos de manuais. O que nós precisamos é redescobrir a beleza do Eterno que faz tudo ficar mais leve, mais prazeroso.
Então vamos colocar algumas premissas aqui. Deus é o Criador. As Escrituras dizem que no princípio Deus criou os céus e a terra. Do nada ele fez tudo, inclusive a gente. Afinal, como dizem as Escrituras, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Também diz, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual é o resumo da história? Deus desenhou a experiência humana. Claro que tem muito espaço para a gente crescer e desenvolver com base no nosso trabalho, nas nossas escolhas, mas a nossa essência é a invenção do Eterno. O nosso corpo foi moldado por Ele, o nosso interior funciona como um reflexo dele. Ele cria lugares onde os nossos desejos por intimidade são satisfeitos, e um deles é o sexo, esse prazer tão intenso, vivido numa comunidade tão profunda, gerando essa união inigualável, singular, entre afeto e fidelidade. Só que as coisas não terminam aí, né? Lá no começo de tudo, a humanidade tentou subir alguns degraus. Adão e Eva, aquele primeiro casal, tentaram encontrar um espaço do lado de Deus. Só que o humano não é divino, né? A escalada acabou virando queda, e que baita queda. As Escrituras definem mais ou menos nesses termos. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Por nossa causa, a criação foi encontrada pela corrupção. Por nossa causa, por causa da bagunça que nós criamos, o universo inteiro foi afetado, estremecido, limitando e reduzindo até mesmo quem nós somos. A tal queda começou expondo a fragilidade do nosso corpo e tornando a nudez, seja ela pública ou privada, um motivo de constrangimento. O outro passo dado é que quando nós fomos afastados do Eterno, Deus da verdade, a nossa vida interior foi devastada, e aí nós estamos presos no tempo, com a imaginação completamente deformada, sem ter condições de descobrir quem nós somos e de entender como as coisas realmente são. E pelos mesmos motivos, a alegria da intimidade foi substituída pelo horror da opressão. Como rota de fuga para tudo isso, restou o prazer, mas não se engane que até mesmo esse escape é limitado. O que restou para a gente depois da queda é só o humano, o desconforto, o desconhecimento, desconfiança. Os nossos prazeres têm cheiro de humanidade, eles são cutucados por medos, por neuras, eles não param de acabar, eles sempre parecem incompletos, eles não removem a solidão de estarmos no lugar onde ninguém mais está. Ou pior, eles abrem a porta para esse lugar e ali entram os malandros nesse vácuo, prontos para nos escravizar em relações abusivas. E é nesse contexto que entra a nossa sexualidade. No ambiente de queda, ela não é o que foi criada para ser. A impulsão sexual acaba reduzida a um mero escape da angústia. Por exemplo, a nudez é usada para abafar o nosso desconforto com o nosso corpo frágil, vulnerável. Na intimidade física, eu acabo tentando de alguma forma descobrir quem que eu sou e o que eu quero. Se só há sexo, como nessa cultura banal de sexo casual, há uma falsa intimidade. Eu acesso um corpo sem precisar expor os meus cacos. E aí o orgasmo acaba se tornando uma ilusão, como se fosse a porta para um final feliz, cheio de respostas e vazio de dores. O sexo simplesmente não dá conta de tanta expectativa. E aí não importa o estado da sua sexualidade, se você tem uma vida sexual ativa ou não, se você é hétero ou LGBTQIA+, se você é casado ou não, se a sua rotina envolve pornografia e masturbação ou não, se a monogamia para você é uma alegria ou um martírio, se você tem gostos comuns ou inconfessáveis, fica à vontade, cara. Corre atrás de novidade, de intensidade, de diversidade. No fim, a honestidade impõe uma conclusão. A sexualidade não dá conta sozinha dessa vida doída. A tarefa de criar esperança no meio de tanta angústia é absurda. Não vai surgir por meio de nenhum esforço humano. Agora, se o esforço é divino é outra história, né? O Deus que lá no começo de tudo foi ofendido, viu o horror da nossa decisão estúpida de abandoná-lo. Ele ouviu o nosso sofrimento, ele conhece bem as nossas dores e por isso ele decidiu descer para viver a dor e a delícia de ser quem nós somos.
Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou homem. Olha a loucura que é isso. Pensa bem, o invisível ganhando um corpo, o eterno invadindo o tempo, o Senhor vindo para ser nosso amigo, alegre, chegando para nos surpreender com alegria. A ideia toda era reverter, consertar o estrago gerado pela queda, mas por uma questão de justiça, alguém tinha que morrer por causar essa bagunça toda na boa criação de Deus. Esse lugar de morte era nosso, mas o Eterno tinha outros planos. Como dizem as Escrituras, Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Só que as coisas não ficaram assim, não podem ficar assim. O túmulo não consegue segurar o autor da vida. 3 dias depois da cruz, Jesus ressuscitou. Ali, a morte perdeu de vez. E a sua filha Angústia também. Por causa disso, os nossos cacos podem ser quebrados, refeitos e juntados, simplesmente se nós olharmos para Jesus, confiando que Ele é quem diz ser e entregando a nossa vida aos cuidados dele. O papo aqui é simples. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O nosso corpo vai ser engolido pela ressurreição, que vai remover qualquer cheiro de morte. Qualquer. O nosso interior vai sendo povoado com novas certezas. Nós agora somos filhos de Deus, malucos por eternidade, e estando num mundo que compartilha dessa loucura. Só não sabe bem ainda, a gente tem que contar isso para ele. A nossa intimidade é restaurada quando nós estamos diante do Pai, que mesmo sabendo e passeando e conhecendo os porões mais sujos da nossa alma, decide contar o seu segredo para a gente. Diante do Deus que cria todas essas novas perspectivas, a gente pode dizer, como dizem as Escrituras, Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Percebe onde é que eu quero chegar? O 7º mandamento não é sobre adultério. Nunca foi. Isso é reduzir muito o peso da mensagem que ele traz. O assunto aqui, à luz da revelação de toda a Escritura, é que não há redenção na sexualidade. A impulsão sexual, mesmo quando não tem freios, não é capaz de trazer as respostas físicas, emocionais, espirituais, intelectuais, capazes de fazer a nossa angústia calar a boca. Essa tarefa cabe a Jesus, o Cristo. Os dramas da nossa existência não são resolvidos no ambiente do sexo, e aí você pode transar bem o tanto que você quiser, pode viver intensidade, diversidade nessa área, não importa. Os problemas da nossa existência são resolvidos no ambiente da fé, na confiança constante naquilo que Jesus é e naquilo que ele fez. O resto é conversa fiada. É isso, meus amigos. Me perdoem porque o vídeo de retorno demorou um pouco mais do que o normal. Se Deus quiser, na semana que vem nós voltamos à normalidade. Como indicação eu deixo uma pregação que me abençoou demais nesse tempo de preparo do material do 7º mandamento do pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança aqui de Belo Horizonte, que aliás eu tenho frequentado nos últimos meses, é uma das novidades desse ano e meio de ausência. Eu vou deixar o link na descrição e no cardzinho aqui em cima. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral, curte, deixa seu comentário dizendo que você gostou, o que você não gostou, inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar as notificações, você ficar sabendo das novidades e, claro, compartilha esse vídeo com amigo, com inimigo, com todo mundo, para que a nossa conversa fique ainda mais povoada. Muito obrigado pela companhia, que Jesus te abençoe e até semana que vem.